Adeus, Mr. Chips, de James Hilton. É difícil imaginar um enredo mais simples do que o de Adeus, Mr. Chips. Esse romance, publicado pelo inglês James Hilton, publicado pela primeira vez em 1935 e filmado 2 vezes. E trata-se de uma história comum. É a história de um professor, o Arthur Tipping, que fica conhecido pelos seus alunos com o passar dos anos como o velho Mr. Chips, que ensina numa conservadora escola inglesa nos começos do século XX. Simples. Só que essa história é simples, muito simples de fato, que não chega a 100 páginas, traduzida pelo falecido escritor brasileiro Érico Veríssimo, é usada pelo Hilton, esse panorama simples, esse quadro simples de um professor numa escola inglesa conservadora, para nos mostrar o que estava acontecendo em termos de ideias e em termos de acontecimentos mesmo, de eventos, nas primeiras décadas do século XX, na Inglaterra e até certo ponto no mundo. Aqui a gente tem, através de alguns momentos ou de diálogos ou de menções rápidas dentro dos capítulos, mas que são menções muito bem escolhidas, me parece, a questão, por exemplo, da efervescência cultural, artística, ideológica dessas primeiras décadas do século XX, quando se fala de artistas como o dramaturgo Ibsen, que é citado textualmente, e algumas ideias que são exemplificadas através da obra do Ibsen, como a visão da nova mulher, que nessa época é chamada mesmo de a nova mulher. Quem é essa nova mulher? O que a nova mulher pretende? Temos a questão sempre presente, ainda que espinhosa, que constrangedora, mas inegavelmente presente nessa Inglaterra das classes sociais. Tem um episódio aqui, pelo menos um, que o Hilton utiliza dentro da escola para nos mostrar como as classes sociais se relacionavam, como é que elas interagiam ali dentro desse ambiente acadêmico. Temos a guerra, a Primeira Guerra Mundial, como é que a guerra afeta a escola, como é que a guerra afeta o professor do título, né, o Tipping, Mr. Chips, como é que afeta os alunos, o funcionamento da escola. E há alguns momentos assim bem comovedores quanto a isso, sem estardalhaço, porém, mas comovedores. E como é que essa guerra fica logo conhecida como a Grande Guerra, porque as pessoas ainda não sabiam que não ia ser apenas essa, que haveria uma Segunda Guerra Mundial. A questão das mudanças. Aí os anos vão passando, esse livro é fino, não chega a 100 páginas, mas ele consegue dar esse panorama, e os anos vão passando, as décadas vão passando, e vai mostrando as mudanças de relacionamento, né? A questão das classes e os relacionamentos entre alunos e professores, as diferenças e mudanças na área educacional, na área dos costumes, na área das ideias, do pensamento, da filosofia. E é contado de uma maneira despretensiosa, mas que realmente faz esse quadro geral da Inglaterra dessa época. Eu já li Adeus, Mr. Chips uma porção de vezes desde a minha adolescência. Eu gostava tanto do livro que a minha mãe não gostava e ela acabou me dando de presente quando eu tinha 16 para 17 anos. Eu já tinha lido ali uma porção de vezes, então tornei a ler depois. E eu gosto, que era uma coisa que eu nem reparava muito naquela época, quando eu li as primeiras vezes, mas eu gosto dessa forma como ele pega esse formato simples e nos dá tanto, nos mostra tanto de uma sociedade, de um modo de vida, de um modo de pensamento e as fissuras, né, as rachaduras que vão surgindo aí. E como alguns personagens vão percebendo que estão acontecendo essas mudanças, ainda que não percebam exatamente de onde elas vêm, mas que percebem que há algumas mudanças. E existem resistências e existe essa discussão, estamos mudando para melhor?
Embora isso não se pergunte explicitamente aqui, mas você pode ler e pensar. Essas mudanças são todas boas? E até que ponto elas são boas? É um livro que te deixa com saudade de uma época que tinha defeitos, mas que também tinha coisas muito bonitas.